que já está aqui ao vivo conosco hoje em edição extraordinária. Rodrigo Aidar, que é jornalista aqui sempre conosco no grupo, especialista na cobertura do Poder Judiciário. Não poderia ser diferente, Aidar. A gente teve que te convocar imediatamente para repercutir essa indicação, confirmação, na verdade, já do nome que já vinha sendo repercutido de Cristiano Zanin para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Te desejo boa tarde, primeiro. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Sandro. É sempre um prazer quando chega essa convocação e eu posso atender assim. Vamos nessa. Eu queria primeiro começar pelo básico dos básicos. O presidente confirma um nome. E aí? Qual é o procedimento, né? Qual é a burocracia que envolve até chegar a assumir uma vaga, um indicado do presidente? O presidente indica, na verdade, o presidente, nessa fase, não é nem indicar, né? Ele submete o nome do escolhido ao Senado. Aí o que acontece, Thaís? O nome vai ao Senado, a Comissão de Constituição e Justiça marca uma sabatina, esse nome vai lá um dia para responder questionamentos dos senadores. São 27 senadores na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aprovado nessa fase, depois de todo o debate, de responder as perguntas, às vezes tem uma pergunta um pouco mais forte, outras menos. Em regra, a sabatina, na verdade, aqui no Brasil, é um pouco diferente da sabatina dos Estados Unidos e acaba sendo quase pro forma, mesmo quando ela é um pouco mais dura. Aprovado nessa fase, ou seja, dos 27, precisa ter maioria desses 27 votou a favor, vai para o plenário do Senado. Costuma ir no mesmo dia. Assim que sai da CCJ, já submete o nome à votação no plenário do Senado, e se a maioria disser sim, ele é nomeado, então, pelo presidente e toma posse em seguida no Supremo Tribunal Federal. Esse é o trâmite. Sabatina na CCJ do Senado, aprovar 27 senadores. Aprovado pela maioria, vai o nome para o plenário do Senado, aprovado pela maioria, se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. E, Aidar, essa é a parte, não tá burocrática talvez o nome, é o rito oficial. Mas a gente tem também agora, né, Aidar, um outro rito que é muito conhecido, já começou com o presidente Lula conversando com ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado teve um jantar onde Zanin foi chamado, conversou com senadores, com ministros, e agora começam aquelas reuniões, possivelmente, né, se seguir o que aconteceu em outros casos, Zanin vai, antes de tudo, conversar com senadores, vai aos gabinetes. É uma forma dele se apresentar oficialmente? Exato, isso é muito comum, Sandro, isso sempre acontece. Raramente um presidente indica alguém sem sentir o clima no Senado. A única vez, no passado recente, que isso aconteceu, foi com o ministro André Mendonça, que o presidente Jair Bolsonaro o indicou, mas assim, antes de conversar de fato com uma parte expressiva dos senadores, e a gente viu que ele ficou na geladeira e o senador Davi Alcolumbre não marcava a sabatina e ficou aquela fritura realmente do ministro. No final das contas, a política entrou em campo e se acertou, e aí fizeram a sabatina com o ministro André Mendonça. Isso é muito comum. Todo candidato ao Supremo Tribunal Federal, todo nome que é cotado ao Supremo Tribunal Federal, ele é quase que como um colégio eleitoral. Você tem que ir aos senadores e dizer, pelo menos previamente um pouco, o que você pensa, qual a sua visão de mundo, os senadores, para se apresentar para os senadores, e para o senador que se convenceu ou não que você é um bom nome para ministro do Supremo Tribunal Federal. Na prática, a costura política é feita um pouco antes, muito antes, não muito, mas antes do nome ser apresentado ao Senado. Então, o presidente escolhe um nome que a área política dele já foi lá, conversou com os senadores, já sentiu o clima, e então ele apresenta o nome. Em regra é feito assim, não foi feito só no caso do Zanin. No Zanin, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao Supremo, já almoçou com alguns ministros, teve um churrasco, conversou com o senador Davi Alcolumbre e com o senador Rodrigo Pacheco, mas esse foi o presidente entrando em campo. Isso, assim, não acontece tão comumente, mas a equipe política, a equipe da Casa Civil costuma, sim, entrar em campo, ir lá e sentir se o nome que está querendo ser escolhido será aprovado ou não. Se não, nem submete ou trabalha politicamente antes. Isso é um rito muito comum e é do jogo.
Isso é feito desde 1988, quando as indicações são feitas dessa forma, isso é natural, que o candidato se coloque à disposição ali dos senadores para que eles o conheçam antes da sabatina. E aí, na sabatina, aquela troca de ideias e, às vezes, uma ou outra altercação maior, digamos assim. Agora vamos lá, Aidar. Quem é o Cristiano Zanin nesse ambiente, né? Como é que ele é percebido, como é que ele é visto? A gente sabe que era advogado, ganhou uma grande notoriedade na defesa do presidente Lula nos processos da Lava Jato, mas fala um pouco mais também dessa bagagem que o trouxe até essa indicação, além, lógico, dessa notoriedade dos últimos anos. Você sabe, Thaís, que é curioso, porque todo mundo vê o Cristiano Zanin como o advogado que defendeu o ex-presidente Lula, então vê ele como um advogado criminalista, mas ele nunca foi criminalista. Esse caso é o caso ponto fora da curva, e curiosamente é o que o transformou numa pessoa famosa a ponto de ser admoestada em banheiro do aeroporto, como a gente viu no passado recente. Mas ele é um advogado empresarial, ele é professor de direito civil e de direito processual civil. Ele não tinha, digamos assim, experiência na área penal. A Lava Jato foi praticamente a universidade do Zanin na área penal. E essa escolha do Zanin, lá no começo, pelo presidente Lula, para o defender na Lava Jato, foi inclusive contestada por isso, mas ele se mostrou um ótimo advogado no decorrer da operação. Aguerrido, enfim, na defesa do cliente não tem absolutamente nada a se falar em relação ao Zanin. Mas lá no começo, como ele era novo, e também não tinha uma ampla experiência na área penal, a escolha do Lula para o Zanin ser advogado dele foi até contestada pelo entorno do ex-presidente, mas ele acabou se saindo muito bem. E essa escolha foi muito pessoal também, porque o Zanin, ele faz parte de um escritório de advocacia de um antigo compadre do Lula, que é o Roberto Teixeira, e eles tinham ali uma relação relativamente próxima. Então, por conta disso, na escolha do Zanin para defender o Lula nas ações da Lava Jato, contou muito mais o que o Lula conhecia pessoalmente do Zanin e do que qualquer tipo de experiência que ele tivesse na área penal. E se mostrou uma escolha acertada, tanto que o Zanin até o final brigou e conseguiu, de fato, contrapor os abusos que a gente viu ocorrer na Lava Jato. Então, essa é a carreira dele. A Lava Jato é o ponto fora da curva da carreira de um advogado que trabalhou o tempo todo na área empresarial e civil. Eu acho, Aidar, que talvez você nunca tenha escutado essa frase, tá? Cada cabeça uma sentença. Uma frase pouco comum no meio jurídico. O ministro da Justiça, eu citei há pouco, ele falou que a escolha de Zanin também é uma forma de destacar a classe dos advogados. E aonde eu quero chegar? O Zanin é um advogado que vai virar ministro do Supremo Tribunal Federal, se aprovado no Senado. Esse tipo de onde veio o indicado e possível futuro ministro, isso tem alguma influência no que ele vai fazer na corte? A gente está acostumado aí eu chego na frase, né? Cada um tem uma cabeça. Influencia de onde ele veio e como ele vai julgar os casos no Supremo Tribunal Federal? Olha, Sandra, costuma influenciar. Tem os dois lados dessa moeda, né? Muitas vezes, um advogado de carreira militante, que é advogado mesmo, não é só advogado na carteira, parecerista, é um advogado militante que faz petição, representa o cliente, vai em audiência, chega num tribunal como o STJ ou o Supremo Tribunal Federal, a forma de indicação é diferente, mas no STJ são indicados advogados por um sistema que chama quinto constitucional, e tem que ser ter uma reserva ali de 1/3 das vagas, que é reservada, 1/5 das vagas, que é reservada para advogados. E a gente já viu advogados chegarem nesses tribunais e, de fato, terem uma maior, digamos assim, porosidade aos argumentos da advocacia. Como eles sabem como funciona a advocacia, eles recebem melhor os advogados, eles dão mais ouvidos para os reclamos dos advogados, mas aí parte dos advogados. O que acontece às vezes também é um advogado, mesmo militante, se tornar um juiz tão rigoroso que ele começa até a refutar um pouco os argumentos da advocacia. Então tem os dois lados. Como o Zanin vai atuar, não dá para prever, mas de certo e de fato ele é um advogado militante. Ele com certeza vai ser um cara que vai saber lidar com mais lhaneza, digamos assim, com os pedidos dos advogados, vai dar mais ouvido para as teses da advocacia, certamente, porque a carreira dele é de um advogado
de fato, desses de fórum, que vai, que faz, que peticiona, que defende o cliente. A gente muitas vezes ouve falar, fulano é advogado do presidente, fulano é o advogado do senador, mas você vê esse advogado dando declarações, mas não tem cenas ou petições escritas por ele ali no juízo mesmo, representando a pessoa perante a justiça. No caso do Zanin, há dezenas e dezenas e dezenas de vídeos só na Lava Jato, mas também atuações de fato em processos. Então, como ele é um advogado militante, de fato, o Supremo ganha ali um par de ouvidos que vai ser mais amável com os argumentos da advocacia, sem a menor sombra de dúvida. Não dá para dizer que ele não vai dar bola para argumento do Ministério Público, etc. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, ele conhece os dramas da advocacia, ele conhece como funciona o cotidiano da advocacia. Isso, claro, para os advogados é muito bom, porque quando chegar algum reclamo, o ministro já sabe do que os advogados estão falando. Rodrigo Aidar trazendo para a gente um pouco, né, de mais detalhes, ajudando a gente a interpretar um pouco mais essa confirmação já do presidente Lula de indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Aidar, sempre bom conversar com você. Um beijo, boa tarde. Aidar, e vai se preparando porque essas sabatinas costumam ser bem curtinhas e rápidas, né? Tranquilo. Você sabe, Sandro, que as sabatinas aqui duram um dia só, às vezes são 7, 8 horas. Nos Estados Unidos, são dias e dias de sabatina. Lá o pessoal sua. Aqui sua um pouco, mas é bem menos. Meia maratona só. Exatamente. Abraço, Aidar. Abraço, gente. Obrigado. Um abração para os ouvintes. Valeu.